Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje, continuando com a fabulosa série Terrorismo Climático, vamos falar sobre os corais, né? Aquelas coisinhas que estão falando que o aquecimento global está matando os corais, o aquecimento global está acabando com os corais da Terra, né? Os corais estão ficando assim que nem eu, ó, branco, né? Essa bronzeado de vela, né? O coral está ficando bronzeado de vela, né? Então, exatamente isso que nós vamos abordar hoje. E aqui comigo hoje, como sempre, né, que vai estar me ajudando nessa série Terrorismo Climático, né, o professor Ricardo Felício. Boa noite, professor. Boa noite, professor Dr. Tiago Maia. Boa noite, professor Igor. É um prazer estar aqui com vocês nessa sensacional série Terrorismo Climático, no mar, na terra, no espaço, na lua, né? Afinal de contas, o aquecimento global e a mudança climática antropogênica mudam todo o cosmos. Daqui a pouco, quando o sol nascer, é culpa do homem. Muito bem, né? Quando tiver aquele nascer do Sol, o Sol nascer um pouquinho mais torto, né? Quer dizer, em relação à Terra, claro, né? Não, daqui a pouco a Terra plana fala, ele falou que a Terra é plana. Não, não falei não. Né? Bom, e aqui comigo hoje o convidado especial para falar sobre os corais, né? O professor Igor, o biólogo. Boa noite, professor Igor. Boa noite, Thiago Maia. Boa noite, pessoal que está nos assistindo aí. Boa noite, doutor Ricardo Felício. Vamos tentar tirar esse mito aí, negócio de acidificação dos oceanos que estão destruindo os corais. Isso é uma certeza científica ou não? Vamos ver aí. Beleza. E como sempre, aqui na série, eu vou mostrar umas notícias, né? Para a gente dar uma gargalhada, e depois a gente entra na parte séria do negócio. Né? Então vamos lá. Vamos compartilhar aqui, né? E botar para todo mundo ver. Beleza. Então tá aqui, ó. Scientific America. Aquecimento global ameaça recifes de corais. Né? Olha só. Aí eles falam aqui: se não conseguirmos controlar o dióxido de carbono na atmosfera, haverá uma boa chance de ocorrer o branqueamento dos corais, né? Esses corais racistas, né? E doenças se tornarem mais frequentes. Né? Isso não acontecer, há uma grande possibilidade de algumas espécies não sejam capazes de se recuperar suficientemente rápido. Me deu até dor no coração, né? O Clark Kent aqui falando aqui, né? Então, realmente esse super imbecil aí tá falando, né? Vamos ver. Então, aí ele fala, junte isso à acidificação do oceano, né? Olha só, o oceano, né? Daqui a pouco a gente está entrando no oceano e estamos saindo com as canelas, né? Todo corroída, né? De ácido, né? Segundo eles. Eu acho que estão jogando o sabão Omo, né? Então tá branqueando os corais. Olha só, permite falar uma coisa aqui. É sempre a mesma coisa. Tá ali, haverá uma boa chance, é a previsão, pode ocorrer, é muito possível, é sempre isso, né? Em respeito aqui a todas as religiões, mas realmente isso parece uma tarologia, né? É sempre muito possível. E ali mistura um oportunismo desgraçado, coloca que vai aumentar as doenças, né? Exatamente. Quem escreveu isso? É biólogo? Quem escreveu isso? Foi um biólogo, biólogo marinho chamado Kent Carpenter. É o Carpenter, né? Aquela banda, né? Ele é carpinteiro, então deve ser cara de pau, alguma coisa do tipo. Né? Aí tá aqui, ó. As predições são dentro de 50 a 100 anos. É sempre lá para frente, né? Mais modelos. Aí depois aqui, ó, Brasil Escola, né? Cemitério de corais. Olha Nossa, só. O aumento do Pai, Filho e Espírito Santo, amém. O aumento do gás carbônico na atmosfera tem causado aquecimento global e, consequentemente, as águas dos mares também estão mais quentes. Além disso, os oceanos ficaram mais ácidos, o que afeta a vida de milhões de corais que vivem nele. Né? Ou seja, é aquecimento global, é acidificação dos oceanos. E vamos lá, continuando, aqui, Next Express, uma parte econômica. Né? Como o aquecimento global está matando os recifes de corais, né? Temor de pesquisadores é que as mudanças climáticas criem... Esse daí não já vi. Citaram o El Ninho, né? Eu vou falar sobre ele. Como que matou 22% da grande barreira de corais, né? Então ele fala... 93% de corais da grande barreira. Olha, é sempre aquele efeito, né? E aqui, ó,
lá da Universidade Federal do Ceará, né? Eles estão falando, né? Efeito da temperatura no branqueamento dos corais, avaliação de potenciais bioindicadores. Aí aqui eles estragam tudo, do aquecimento global. Entendeu? Aí, ou seja, né, para você ter como publicar alguma coisa, tem que botar, né, essa coisinha aqui, né? Se você não tiver falar de aquecimento global, você não publica, você não tem nada, né? Então, é isso aí, pessoal. Né? As notícias... da autoridade da revista Papel Higiênico Científica. Ou seja, né? Então, isso daí são as notícias que estão falando, né? Ou seja, que saiu há pouco tempo na mídia e onde fazem os verdadeiros terrorismos, né? Então, vamos começar com a ilustre apresentação do professor Igor. Tá? Posso botar, professor? Pode só fazer um comentário. Aquela matéria que você mostrou, Tiago, eu vou comentar a respeito dos El Ninhos, né? Há uma forte relação, justamente quando tem o El Ninho, passa algum tempo, realmente ocorre vamos chamar assim, entre aspas, né? O branqueamento dos corais, porque realmente quando ocorre o aumento da temperatura, eu vou falar a respeito disso, propicia realmente que bactérias, né, que agentes causadores de doenças, isso é muito conhecido, né, vai lá e causa uma doençazinha no coral para o público que está nos assistindo entender. Então, olha, é patético. Deixa eu só mostrar um negocinho aqui, tá? Isso daqui já está enquanto você fala isso, professor Igor, é exatamente isso. As barreiras de corais devem ser vistas como organismo vivo, portanto, tem os seus inimigos biológicos, sim. É isso que o professor Igor está querendo ressaltar aí. E foi perfeito, Ricardo, porque é extremamente difícil, tá? Você monitorar isso tudo. Não é fácil. Mas eu vi ontem que tinha um biólogo acompanhando, tá, Tiago? O pessoal aí. Então ele conhece isso, mas a maioria não deve conhecer. Não sei se a câmera vai pegar. Tá? Olha a largura disso. Isso aqui não é uma bíblia, tá? Isso daqui, para quem cursa ou vai cursar uma faculdade de ciências biológicas séria, né? Já está na 7ª edição, tá? A Zoologia dos Invertebrados. Faço propaganda mesmo. E lá pela página 147, que vai falar justamente do filo quinidária, né? É que ele vai abordar isso, né? Os antozoários, etc. Pode mandar brasa aí, Tiago. Vamos lá, então. Peraí. Vamos lá, vamos compartilhar, botar para todo mundo ver. E sentar o pau. É aí que eu gosto. Agora eu vou pegar meu canudinho plástico aqui, né? Para ficar quietinho aqui, bebendo a minha água. Né? Canudinho plástico. Tem que ser de canudinho plástico, senão não bebo. O que houve aí? Assim. Vamos lá, pessoal. Vamos lá. Mete, então, resumidamente, né? Eu vou dar um resumozinho, o que são ácidos, o que são bases, né? Formação de corais, o que eles são, as classes, uma coisa bem rápida para justamente abordar essa parte da acidificação. Então, os ácidos, justamente, né? São aqueles compostos que em solução aquosa, eles vão o quê? Eles vão se ionizar, produzindo como íon positivo justamente o cátion hidrogênio, o H+. Né? Isso é coisa básica lá do ensino médio. E bases ou hidróxidos são compostos que, por dissociação iônica, vão liberar esse íon negativo. Né? Quem é o íon negativo? Aquele OH- que você aprende ou vai aprender lá, ou já aprendeu. Também chamado de oxidrila ou hidroxila. Essa escala de pH fala assim, o limite é 0, o máximo é 14. Ela foi criada em 1909, tá? Não existe isso. É igual aquela coisinha, a escala máxima de terremoto é essa, né? Isso é uma coisinha criada, né? Por quê? Porque já foram registrados valores de pH. O pH é potencial de hidrogênio, uns chamam de ponte de hidrogênio, mas aqui justamente potencial de hidrogênio. Vai de menos 1,7 a menos 3,6 algumas nascentes vulcânicas, ricas em quê? Em HCl, né? Um ácido clorídrico, ácido sulfúrico, H2SO4, em certas águas provenientes de Minas. Né? Essa tabelazinha aqui, né? Também com algumas bases extremamente fortes, né? O KOH, o NaOH,
OCH3, tá? Acho que é metraóxido, né? Um negócio assim, tá? O que vai acontecer aqui? Notem que o pH vai de 14 até 18, né? Aí vai falar, mas isso são exceções. Tá, mas ocorre, tá? Ocorre. Aí o que fizeram? Como é difícil calcular isso daí, o que eles fizeram? Não, vamos colocar justamente a escala de 0 a 14. A medição de pH, justamente aquelas fitinhas, né? Papel de tornassol, etc. Mas eu trabalhei na Fiocruz com os chamados pHmetros, tá certo? Que dá justamente as casas decimais. Existem equipamentos extremamente sofisticados, isso é inegável, eu vou abordar isso aqui. Mas estão fazendo uma senhora gritaria, né? Uma coisa que não é bem assim. Né? Deixa eu só. Por exemplo. Deixa eu só falar, desculpa aí de interromper, só falar uma coisa. Justamente, né, o pH ele é medido talvez pela concentração, então tem algumas coisas que alteram, né? Por exemplo, a concentração de um íon, né, de hidrogênio, né? Esse IOH+. E só para complementar, você falou aqui do H2SO4, que é o ácido sulfúrico. Tá? Eu lembrei aqui do ácido fluoantimônico. Ele é 20 quinquilhões de vezes, 20 quinquilhões de vezes, ou seja, milhão, bilhão, trilhão, quatrilhão, quinquilhão. Ele é 20 quinquilhões de vezes mais forte do que o ácido fúrico, ou seja, ele produz 20 quinquilhões de vezes mais íon de H+ do que o ácido fúrico, tá? Então, essa escala ela pode ir muito mais lá para baixo e depois a gente pode até comentar um pouco sobre o ácido que o CO2 forma, que é um ácido da minha classificação, é um ácido bunda. Pode continuar. Justamente o hidróxido de potássio aqui, o KOH, e esse daqui de baixo é chamado de metóxido de sódio, tá? Essa pesquisazinha da FAPESP aqui, justamente ela fala a respeito de corais no passado, tá? E fala justamente de uma coisa muito importante, que são as associações de algas com corais, tá? As chamadas zooxantelas, tá? Então, justamente, essa pesquisa abordou, desde 210 milhões de anos atrás, tá? Eles descobriram que já existia essa associação. Lembrando que quando chega lá no... Eles mesmos falam isso. Quando chega lá no Permiano, tem uma grande extinção. Olha só. Tem uma grande extinção, né? Então, os corais eles já sobreviveram a isso, né? Passaram por extinções, passaram por variações de pH. É óbvio, são as mesmas espécies, são as mesmas características. Não é bem assim. Mas é só para demonstrar aqui, para não ficar muito expansivo, que eles já passaram por diversas catástrofes ambientais. Vamos lá. Então, aí tem algumas espécies bem características, né? São 3 classes, eu vou abordar isso mais para frente, de quinidárias, justamente uma delas é que formam justamente os corais. Mas vamos lá. Anêmonas do mar, né? Os zoantídeos, né? As medusas, as águas-vivas, que todo mundo já ouviu falar, né? Que dá aquela sensação de queimadura, né? Na realidade, são quinidócitos junto com os nematocistos, né, que eles disparam isso. Animais que já tinham um sistema nervoso, né? Justamente ali, boca-ânus praticamente juntos, né? Não tem aquela digestão totalmente completa, vamos dizer assim. Vamos lá. Então, corais sofrem de doenças que causam branqueamento, né? Por quê? Essas doenças, né, os corais, foi conhecido na década de 80, né?
e representam a principal perda de cobertura coralínea no mundo. São as doenças. Mesmo que fosse, existe aquecimento global causado pelo homem. Tudo bem, doença está na frente. A escala, né? A escala. Isso mesmo, cara. Matou então, já o Igor. Hã? O Igor já matou. A escala... Pode terminar aqui, né? Pode terminar o vídeo. Gente, é peão dando checkmate no rei. As coisas que eu adoro dos argumentos dos céticos. É peão dando checkmate no rei. Pá! Vem mais na apresentação por aí, né? Por isso que eu estou segurando para não adiantar coisas que estão aí. Sensacional essa. Então, a pesquisa coordenada por esse professor, aliás, independente de qualquer coisa, foi muito bem coordenada, né? O que ele descobriu aí, né? Ele descobriu o seguinte: doenças vêm acometendo corais relacionados com víbrios, né? Bactérias, que vivem associadas à estrutura coralínea, né? E que até pouco tempo, né, muito pouco estudo a respeito disso. Muito. Então, nesse sitezinho aí, acho que, eu não sei se eu coloquei depois um pouco mais detalhado, tem uma tabela, gente. Aliás, são várias tabelas, esse site que está colocando ali, né, em cima com a setinha, com todas as espécies, tá, de bactérias que causam doenças, desde branqueamento, faixa branca, não estou falando de judô aqui não, tá? Nem de luta, faixa branca, faixa preta, não, o pessoal pode pensar outra coisa. Já deu nocaute na primeira, né? Enfim. E podem expulsar também essas algas, de onde essas algas é que vão dar a coloração para os corais, né? Principalmente as zooxantelas. Tá? Vamos lá, vamos adiantar aqui não. Vamos lá, próximo. Então tá aí, formação de corais. Todo mundo pensa que esses recifes de corais é como, tá lá o carbonato, o cálcio, não sei o que, e se formou. Não, repara aqui, essa imagem é do Rupert Barnes, né, da sexta edição, daquele livrozinho. Olha só, acúmulo de sedimentos frouxos, perfuração e incrustação. E depois, crescimento estrutural primário, né? Um corte transversal de saliência. Ora, dá para traduzir isso, professor? Dá. Né? Todo mundo sabe que esses recifes coralinos, né, de corais, são estruturas calcárias, tropicais, de águas rasas, que sustentam uma associação diversa de plantas e animais marinhos. Agora, ainda tem mais uma coisa. Os corais, no máximo, o próprio Zoologia dos Invertebrados coloca isso, 60 metros de profundidade. Tá? Alguns colocam 70. Eles necessitam, a grande maioria, não são todos, dessa associação, dessa simbiose, né, entre eles e algas, né, onde as algas, olha só, Thiago, os corais liberam CO2, as algas aproveitam o CO2. Ao mesmo tempo fornecem glicerol, açúcares e até íons, que são importantes para o crescimento dos corais. O que vai acontecer? Né? Uma característica exclusiva dos recifes coralinos é que são formados por alguns dos animais e plantas que habitam. De todos os organismos que vão secretar esse carbonato, tá, de cálcio, que contribui para a formação dos recifes, né? Os corais escleractinianos são os mais importantes. É um tipozinho de coral. Mas, enfim, eles não só depositam o carbonato de cálcio, né? Como exigências ambientais desses animais também descreve os limites dessa distribuição. Por quê? Esses recifes coralinos, eles vão habitar onde? Águas rasas. E, além disso, estende-se até 60 metros de profundidade, chegando até 7,0. Tá? Porque eles necessitam da radiação ultravioleta, essas algas. Né? Isso é notório. Então, os corais construtores de Recife contêm algas simbióticas,
gastrodérmicas, que são as zooxantelas, que exigem luz para a fotossíntese. Elas precisam, né, elas necessitam dessa luz para sobreviverem. O número de espécies de corais vai se reduzindo com a profundidade. Uma coisa que não posso deixar de citar é o seguinte: a estrutura desses recifes. Nós temos os recifes de franja, de barreira e os atóis. Os de franja, eles vão justamente projetar-se diretamente em direção ao mar, né, a partir do litoral. Eles vão circundar essas ilhas, bem como eles bordejam essas massas de terra continentais e são um tipo mais comum de recife. O de barreira, como o próprio nome diz, vão se separar das massas de terra adjacentes por meio de uma lagoa. A Grande Barreira de Recifes da Austrália, que vai ser citado aqui, é a mais longa do mundo, esticando-se por mais de 1.600 quilômetros ao longo da costa nordeste da Austrália. E os atóis, né? Nossa, brasileiro, né? Caramba, né? Repousam nos cumes de vulcões submersos. Caramba, professor, é mesmo? Calma, vou mostrar. Calma. São geralmente circulares ou ovais, com uma lagoa central e parte de uma plataforma de recife. Podem emergir como uma ou mais ilhas. Encontram-se cerca de 300 atóis no Indo-Pacífico. Lembrando que o Indo-Pacífico quase 90% dos recifes de corais estão lá, tá? Bom, então não vai ser simplesmente o quê? Um depósito de carbonato de cálcio novo em cima do velho. A imagem aqui demonstra isso. Aqui está acontecendo o quê? A construção vai envolver fases tanto construtivas quanto destrutivas. O pessoal depois não vir falar, está inventando não sei o que lá, não sei o que. Ali está lendo? Sim, né? É o texto justamente, um resuminho que eu fiz do capítulo disso aqui. Então vai lá e reclama com ele, tá certo? Já está na 7ª edição, tá? É a Bíblia de gerações e gerações de biólogos. Então, os corais quitinosos e os esqueletos maiores de alguns outros organismos formam o material da estrutura, como se fossem tijolos da plataforma de Recife. E o material esquelético mais fino vai formar como se fosse a argamassa, para vocês entenderem. A fase destrutiva pode começar bem antes da morte de uma colônia, tá certo? Qualquer superfície exposta do coral é rapidamente atacada por organismos perfurantes. Quais são esses organismos perfurantes? Esponjas, né, perfurantes, bivalves, né, aquelas conchinhas, né? Os corais vivos são atacados pelo lado inferior, o que algumas vezes leva à inclinação de um domo grande, né? Quando uma colônia morre, independentemente da causa da morte, o esqueleto subjacente também fica crivado pelos organismos perfurantes. Eventualmente, até um coral grande fragmenta-se, ou é reduzido ao chamado entulho, tá? A duração da fase destrutiva da formação do Recife vai ser determinada pelo depósito do material escavado fino produzido pelos perfuradores. Esse material acumula-se. Finalmente, os perfuradores são asfixiados com seus próprios restos. Olha só, e a perfuração para. Os restos produzidos pela perfuração, bem como os esqueletos finos e as conchas dos corais gorgonianos, né, das algas calcárias, das esponjas, moluscos e outros organismos, sedimentam-se no interior de rachaduras e de orifícios. Vai preencher lentamente os espaços entre os pedaços maiores de estrutura, com argamassa calcária. A fusão ou litificação desse material ocorre dentro de 10 a 15 centímetros da superfície. É assim que se dá, resumidamente, a formação disso daqui tudo. Professor Igor, deixa eu fazer um adendo aí que o senhor falou. Uma coisa importante que o senhor falou foi a formação, né, a parte do carbonato, tal, dos calcários. E só uma coisa interessante, né, que se o oceano tivesse ácido, não haveria deposição e muito menos a formação desse carbonato, desse calcário. Tá? Um pH ácido, ele impediria isso aí. E outra coisa, aconteceu aqui no chat uma coisa muito interessante, né? O Magela Menezes e depois o Emílio Antunes também me alertaram de uma coisa, falaram o seguinte, que
já ouviram falar que o protetor solar estava branqueando o coral, né? Aí eu fui ver, aí eu achei aqui na revista. Nossa, até isso? Na revista Galileu, né, para 2018, onde Havaí proibirá a venda de protetores solares nocivos a recifes de corais. Né? Ou seja, de repente, acho que os protetores solares estão deixando os corais brancos porque ele não está pegando sol, né? Então, sei lá. Puta que pariu. É inacreditável. Olha, sinceramente. Bom, essa imagem aí, gente, resume justamente o que eu falei. Se juntar a imagem anterior com essa daí, Recife em franja, ao redor de um vulcão emergente. Aqui, ó. Tá? Aí, Ricardo. Né? A parte geológica, né? Geográfica também, biogeográfica. Né? Aqui em B, o depósito contínuo de coral à medida que se reduz o cone vulcânico, levando-se à formação de uma grande tampa coralina. Né? E em C, corte de parte do atol. Né? Então está aqui o anel do atol, né? A coluna arredondada, né? Tudo isso que foi descrito agora há pouco, né? O resuminho que eu fiz da zoologia dos invertebrados. Vamos lá. Tudo isso, né, para vocês entenderem. Vai começar agora a porradaria. Olha só que interessante. Todos eles alegam, minha gente, né? Pode ter ficado um pouco confuso. Puxa, é uma biologia complexa, né? Eu tentei colocar o mais simples possível, tá? Havaí, dióxido de carbono, né? Tempo, uma série temporal. Olha que interessante, né? Então, Mauna Loa de novo. Sim. Aqui na esquerda, coral cérebro em dois momentos. Saudável, com sua habitual cor amarelada, e doente, apresentando sinais de praga branca. Não é? Novamente, olha só. Quinidários, né? Quem fez o ensino médio vai se lembrar disso. Hidrozoa, Eisifozoa e Antozoa, os antozoários. Os antozoários, justamente, gente, né? Os corais são o quê? Estão fixos ali, para vocês entenderem. Né? Tem mais de 6 mil espécies conhecidas, descritas, né? E justamente está nessa classezinha, a classe Antozoa. Mas olha só que interessante. Aqui, a linha de CO2, né? Ali no marzinho, né? Aqui, justamente, CO2 também dentro da água. E aqui o CO2 atmosférico. Mas vão me perguntar, puxa, mas que coisa esquisita. Por que começa a partir de 1988 e tem uma variação, né? Eles colocam logo aquele pico assim, ó. Parece um avião despencando, né? Mas varia de 8,13 a 8, quase 8,03. Dá para se considerar isso? Né? Vou deixar incógnita, calma, tá? Mas tem uma pilantragenzinha aqui. Por que começou a partir de 88? Né? Por que a NOAA fez isso? Guardem esse gráfico, eu vou repetir ele. Vamos adianta aí, Thiago. Deixa eu só falar uma coisa aqui. Pode falar. Esse vermelho aqui, né, é o gráfico do CO2 atmosférico. Né? Isso, atmosférico. E aqui a Aloha é Seawater, né? Aqui é a concentração de pH de CO2 na água. Repare o seguinte, tá subindo, né, tal, mas esses picos de variações aqui, quando nós pegamos aqui esse pico mais alto aqui, foi eu realmente eu acho muito estranho, porque nós temos o seguinte, que a solubilidade da água varia com o aumento da temperatura, né? E sim, então é o seguinte, chamado inversamente proporcional, não é isso? Não. Quanto maior a temperatura da água, ela vai expelir mais gases. Tá? Então, no caso aqui, aqui, por exemplo, 2016, onde teve El Niño, então, realmente, eu não sei como esse troço foi aqui para cima. Em 2018, aqui para baixo, ou seja, quando você... 2018, 2017, né? Quando você tem uma temperatura mais fria, ela tende a absorver mais gases. Então, é por isso que eu falo, né? Escolha o seu tipo de mentira, né? Ou acidifica, né? Por causa de absorção de CO2, ou, no caso,
e aquece os dois, não dá. Né? Então, Sim. Vamos lá. A lógica é paradoxal, né? Vamos só deixar bem claro para as pessoas que estão nos ouvindo. Lógica paradoxal. Eles têm que... Dois problemas que eles inventam que se anulam, né? Se autoanulam. Então, eles não sabem que mentira tem que usar. Usam as duas, né? Aí... eles adoram um escândalo, né? Aí vem justamente o primeiro escândalo, né? Quem divulgou esse escândalo foi esse doutor. Que doutor? O Richard, acho que é Philly, não sei se assim se pronuncia, eu fiquei horrorizado com isso. Ele é cientista desse institutozinho aqui, né? Tal de Pacific Marine, né? Essa coisa aqui, PML. Pertencente a enorme, né? NOAA, não é? Bom, ele montou um negocinho, um mapa do fantasma da acidificação, né? E ganhou um prêmio bem robusto de $100 mil, concedido por essa fundação, instituído por Teresa Heinz, mulher do secretário de Estado John Kerry. Ora, eles falaram o seguinte, né? Isso é só o início. Agora a acidificação do oceano passou a ser o irmão gêmeo no mal do aquecimento global. Né? Não sei em qual maternidade nasceu esse irmão gêmeo. Bom, o hidrólogo Michael Wallace, autor durante 3 décadas de numerosos escritos relativos à hidrologia, né? PhD pela Universidade do México, etc., ficou interrogado e ficou assim, puxa, tem alguma coisa errada com esses dados. Ficou assim, assombrado, não é? Então ele percebeu o seguinte, ora, tem alguma coisinha aqui. Por que esse mapa que foi apresentado no slide anterior começa só a partir de 88, quando as medições de pH oceânico tiveram início há quase 100 anos atrás? Ora, os dados desse século de medições científicas haviam sido substituídos. Por quê? Ou melhor, pelo quê? Modelos de computador, né? Parece uma passarela de tantos modelos, não é? Vamos para o próximo slide. Olha, caramba, que acidez. Constrangido pela lei, né? Porque novamente tiveram que ir lá, né? Lá na justiçazinha, né? E esse colaborador, né, o tal de Sabine, né, reconheceu a correção. Olha, ele reconheceu, hein, diferente do Michael Mann e do Phil Jones, né? Ele reconheceu a correção das observações críticas e esclareceu que, de fato, né, o senhor Philly, essa coisa aí, né, não possuíam dados que fundamentassem a sua teoria, mas modelagens criadas num computador. Oh, que coisa, né? Mas para por aí, professor Igor, né? Tiago, todo mundo. Não para aqui. Tem mais, né? Aí tá aqui, ó. Só quero pontuar aqui, né, que na década de 20, justamente, ó, a curva que está aqui falando, né, sobre... eu ia falar disso. Então mete bronca. Então falei. Pode falar, não. Não, tá. É que justamente, né, aqui, ó, na média, né, que é essa curva de média, mostrou aqui na década de 20 o pH abaixo de 7,9. E isso, alguns dados, alguns dados esporádicos, né, que são os pontos fora da curva, né, que isso acontece em qualquer medição, aqui está entre 7,8 e 7,7. Lembrando que essa porcaria aqui não é ácido. E se houve uma tendência qualquer aqui... Houve uma tendência de diminuição da alcalinidade. Perfeito. Esse é o termo certo. E repito as palavras do professor Molion, né? Sempre muito enfático em suas colocações. E ele fala assim, né? Quanto o homem lançava de CO2 na década de 20? Talvez um churrasquinho, não é? E realmente, só pode ser isso. Mas não, complementar. Né? Talvez alguma idiotice de algum aximentista. Agora ainda tem mais uma coisa, professor Diego. As pessoas esquecem que antes de vir o ácido, vem um negócio chamado neutro, que é pH 7. Então, se passar da tendência,
né, do alcalinidade, diminuição da alcalinidade, você está indo na tendência para o neutro, não para o ácido. Entendeu? Sim. Não, mas não, vamos falar que é ácido, né, porque o ácido vem de jornal, o ácido gera pânico. Né, então... É uma coisa. Foi bem colocado, Thiago. É tanta coisa para mim falar que vem na cabeça. Vamos supor, eu vou apresentar um dado mais à frente que segue. Não, desculpe. Que vai contra isso tudo. Né? É uma localidade, né? Uma localidade onde está havendo uma alcalinidade. É um aumento dessa alcalinidade. E ninguém fala nada. Foi o que o Thiago falou. Não, se é alcalino, extremamente alcalino é ótimo. Nossa, é uma beleza. Né? Só da cáustica é uma beleza. Bom. Não é possível. Né? Comparando ácido com base, a época dos amoníacos, né? Também é uma coisa linda, né? Mas enfim. Então tá aqui, gente. Como é que é, Ricardo? O furacão é o Ajax. Mas isso aí deixa o professor Marcelo. Isso, Bom, mas enfim, 8,2 para 8,1 e fica nisso. Bom, uma localidade, né? Tá lá, as localizações geográficas, tá, gente? Que eles vão lá e medem isso. Mas isso é global, que eles colocam isso, né? Como uma coisa global. Né? E pior que eu fiz assim, né? Agora estão falando que a Terra é plana, até isso, né? Eu fiz assim, né? É uma idiotice, né? Agora essa babaquice de negócio de terra plana. Olha, ou infantilidade, né? Bom, mas vamos seguindo. Vamos lá. Olha só. Né? INPE. Olha os coleguinhas do INPE. Mas eles falam uma coisa aqui que é bem relevante. A acidificação oceânica é um campo de estudos relativamente novo, sendo que a publicação de 62% dos artigos científicos sobre o assunto ocorreu a partir de 2004. Ora, em se tratando de ciências biológicas, 2004, extremamente recente. São organismos, minha gente, extremamente complexos, de difícil estudo. Tá? Apesar dos avanços na compreensão dos impactos, das altas concentrações de CO2, olha, sobre uma grande variedade de organismos marinhos, continuamos ainda incapazes de fazer projeções. Quase que eu soltei um palavrão, digo, caramba, se é incapaz de fazer projeção, por que vocês fazem? Né? E repito aqui, eu vou apresentar dados aqui, chamado Grand Finale, que é do pessoal, porque na Black Friday acho que venderam todos os estoques de imóveis que todo mundo se esconde, porque ninguém vai lá cobrar desse pessoal que faz mas é verdade, essas previsões apocalípticas. E é parecido, Ricardo, olha, somos incapazes de fazer projeções. Há poucos locais com medições. Há poucos locais com medições. Não, o absurdo, agora, fazer um ponto aqui, se na atmosfera, né, na parte de meteorologia, que vai dar o suporte para a climatologia, nós já estamos bastante aquém do necessário, imagine os oceanos, que é o grande mistério da humanidade até hoje. Sim! 71%, tá, gente? O pessoal que está chegando agora, que é novo, está acompanhando, 71% da superfície desse planeta são oceanos. Só o Pacífico é 35%. Só ele, sozinho. 1/3 da Terra. Caramba. Vamos para o próximo. Deixa eu só enfatizar uma coisa aqui, né? Medições multidecadais, né? Ou seja, isso aqui, pessoal, multidecadais, a oscilação decadal do Pacífico, ela é mais de 10 anos, a oscilação multidecadal do Atlântico Norte também, ela é muito mais de 10 anos, de 50 a 60 anos. 50, 60 anos, e essa porcaria aqui é de 2004. Vai falar o quê? Qual década foi? Agora? Não, peraí, calma. Não é de 2004. É 2011. As publicações começaram em 2004 a respeito da acidificação dos oceanos.
E o cara. Qual é a base de dados? Qual é a base? Exatamente. Qual é a base de Peraí, dados? né? Eu quero Thiago, saber dessa pesquisa. é muito perigoso, né? Olha só, mais ímpar. A maior parte de estudos envolvendo organismos marinhos examinou apenas as respostas de espécies isoladas. Ah, espécies isoladas a um estresse ambiental, como o aumento da acidez, do CO2 ou da temperatura. Tá, mas você citou três estresses ambientais. Até a poluição que tanto vocês evocam, lembrando que o CO2 não é poluente, falando poluição mesmo, né? Até a poluição causa isso. Correntes, ventos. Vamos lá. É necessário criar métodos que examinem todas as respostas dos ecossistemas. Tudo bem. É necessário criar métodos que examinem todas as respostas dos ecossistemas a diversos estresses ambientais. Aí tudo bem. Utilizando cenários que correspondem às condições esperadas para as próximas décadas. Aí já ficou... até ali tudo bem. Utilizando cenários que correspondem àquelas coisas apocalípticas. Não, né? Vamos seguir o método científico. Fala que tem que seguir estudos de longo prazo, experimentos, etc. Aí fala aqui, ó, a escala global da acidificação sugere que as opções para mitigá-la serão provavelmente muito limitadas. Olha, é necessário que se conduzam pesquisas para compreender se a adição de substâncias alcalinas aos oceanos poderia contrabalançar. Quer dizer, dinheiro. Quer dizer, se vocês repararem, só nessa página aqui, só nessa, você acha milhares de contradições. Fica naquela... eu ia utilizar um termo aqui que se utiliza isso direto no Rio, né? É o chamado, não fode, não sai de cima. Pronto. É o termo. Deixa eu só fazer uma colocação aqui, né? Que eu acho importante. Aqui, quando eles falam diversos estresses ambientais, utilizando os cenários. Sim, né? Foi o que eu falei, cenários. Mas é o mundo real, não é terra da fantasia. Exatamente, cenário nada mais é que isso aqui, ó. Boa! Boa. A música é justamente do Alice no País das Maravilhas. Isso é cenário. Entendeu? Isso é cenário. Porra. Mas aí... Você se baseou naquele slide lá, né? Vocês podem reparar, gente, essa música foi realmente foi muito bem encaixada. Vocês podem, além de contradições, dá para sentir que eles querem escrever a informação correta, mas escrevem justamente o quê? Não, tem que ligar isso à catástrofe de acidificação e aquecimento global. Dá para notar em vários pontos aqui. Ó. É necessário criar métodos que examinem todas as respostas dos ecossistemas a diversos estresses ambientais. Se fosse aqui, ó, parou aqui, ó, tá vendo? Mas não. Utilizando cenários que correspondem. É uma piada. Vamos para o próximo aí. Os pesquisadores alegavam que o aquecimento causava o branqueamento em abrolhos. Mas deu errado. Quem causou isso justamente foram micróbios. Que gozado, né? Análise de DNA indica predomínio de bactérias associadas à contaminação por fezes em corais do arquipélago. Micro-organismos têm ligação com doença do branqueamento. Porra, olha, não dá para aguentar um negócio desse, gente. Agora falando sério. Não dá para aguentar mais isso. Quando eles alegaram, aliás, isso aqui, o branqueamento, quando eles alegaram isso daqui, década de 90, por volta de 95, por aí, 96, aí em 2010 chegaram a essa conclusão. E parece que levaram um puxãozinho de orelha, porque o resultado não foi agradável, e colocaram justamente, não, será que são os micróbios? Não são? Caramba, gente fera, que para fazer essa análise de DNA aí não é fácil. Tá? Então tá começando, eu falei, a porradaria vai ser forte. Vai começar assim leve e vai, né? Vai ser
Um nocaute assim. Vamos lá, próximo slide. Deixa eu só fazer uma intervenção aqui. Pode fazer. No chat, aqui tem uma pessoa falando que a gente lambe botas do Trump, né? É um idiota. E Não. outra coisa, não, pode deixar para você, deixa que eu respondo. E quer saber o número de câncer, né? De pequeno, o cara não sabe nem escrever, vai aprender português antes de querer debater física, química e biologia aqui com a gente, tá? Então, se você me provar que o número de câncer tem a ver com chuva ácida ou tem a ver com aquecimento global, aí depois você volta. E com o Trump, tá? Que é mais legal aí. O Trump também está provocando câncer e tal. Deve ser por causa daquela mulher dele também, né? Vamos lá. Cada uma, gente. Só um adendozinho. Quando o cara fala, independente, é isso que eu digo, de qualquer coisa, novamente, eu só abordo a ciência. Essa pessoa aí que está escrevendo isso, não fico lambendo bota de ninguém, não, tá? Em primeiro lugar, que eu não estou aqui para Toca o barco. Ninguém de graça. Aqui não tem palhaço, tá? Toca o barco. Vamos lá. Bom, desculpa aí, Thiago Maia. Mas vamos lá. Ao contrário de extensos eventos de branqueamento, as causas de surtos de doenças de coral, os corais, são mais complexas e pouco compreendidas. Eu falei isso. Há um conhecimento limitado de tudo isso. A origem desses patógenos, né? Ciclos de vida, né? Como é que eles vivem, a resposta aos fatores ambientais, como temperatura, variedade de espécies, tá? Que podem ser infectados ou não. Então, por exemplo, nós temos algumas doenças que eu citei aqui, nós temos a síndrome branca, né? É um nome dado a uma série de doenças e sintomas semelhantes, tá? Ainda não é muito conhecido. Distribuição e abundância aumentaram, tá? 20 vezes entre os anos 96 e 2001, principalmente no interior de Recife. Então, doenças como a varíola branca, faixa branca, peste branca, né, tiveram um grande impacto sobre os recifes do Caribe, né, destrói realmente, mas eles têm uma capacidade também de regeneração, tá certo? Não é bem assim como a mídia coloca, parece que quando tem uma doença não tem como se regenerar. Tem, tá? Tem. Esqueleto correndo, né? É chamada faixa preta, né? É uma banda de erosão, né? Produz esqueleto branco, salpicado, né? Com conchas pretas, vazias, né? Próximo aí. Peraí que o mouse aqui deu uma travadinha. Vamos lá. Não, tudo bem. Olha só. Síndrome que branqueia corais afetou 91% dos recifes da Austrália. Professor, tudo bem, uma noticiazinha, estudo mostra a dimensão do pior episódio de branqueamento de corais já registrados no mundo, que causou a morte de 22% na Grande Barreira Australiana, né? Eu falei que a maior, realmente é. Ora, mas qual o detalhe aí, professor Igor? Tá aqui, ó. Thiago Maia, meteorologista Ricardo, 2017. O que nós tivemos no ano anterior? Um negócio chamado Super El Ninho, né? Que eu sempre chamo ele de El Adolescente, ele é tão forte. Muito gozado, né? E tem uma correlação muito forte. Realmente, quando há esse aumento de temperatura, vamos lá, vou explicar agora a parte biológica. Essas algas, elas fogem dos corais, essas algas que fazem essa associação, e justamente causam esse branqueamento, tá? E podem também causar um maior, como é que se diz? Vou colocar no português aqui para vocês entenderem. Aumento de doenças, né? Facilitador para a entrada de doenças. Aí vai falar, o aquecimento global. Não, é um fenômeno natural. O El Ninho. Aí quando vai para o Lanina, há registros que essa coloração volta. Por quê? Porque há o resfriamento. Aí alguém fala sobre isso? Não. Todo mundo cala-te boca e se esconde debaixo de algum móvel da Black Friday ou de qualquer coisa aí, né? Vamos lá, continuando. Mas a acidez ocorre assim, ó, né? Eu tenho a queima de combustíveis fósseis que vai aumentar, né? Não somente o CO2 na atmosfera, mas igualmente no oceano.
Aí, como consequência, a concentração de íons de hidrogênio aumenta, né? Acidez crescente, enquanto a concentração de íons carbonato vai diminuir, né? Tá aí a universidade. Dióxido de carbono dissolvido, mais água, vai gerar o ácido carbônico, né? Que é o H2CO3, íons de bicarbonato, aquela historinha toda, né? Todo mundo já conhece. Ora, na climatologia se utiliza o princípio da similaridade, né? Aliás, em grande parte das ciências, né? Ora, se isso daí, né, está sendo potencializado pelos humanos, vamos para o próximo. Olha só que curioso, né? Pior da história, né? Aí está aqui, né? Em 1998, eu não coloquei o ano aqui, nós tivemos também, aquele sim, né? Um super El Niño. E causou isso aqui também. Causou isso aqui. Então você está querendo dizer que Enos, ODPs, né? E outros fatores meteorológicos e climáticos, né? Biológicos, vão afetar os corais? Tá uma paradinha, só posso fazer uma observação. É o mesmo Carpenter de 1983, a publicação dele? Quer dizer, o que aconteceu para ele mudar de lado, se é isso? Eu não ouvi isso. Alguma coisa do Carpenter? Né? As fontes de informação. É só uma curiosidade que eu coloquei assim. Sim. Né? É o Carpenter. É o mesmo ainda, confere. Ou às vezes pode ser pai e depois o outro é filho, certo? Bom, então, eu não sei, mas... Só chamando a atenção, que a publicação, uma das fontes de publicação é de 1983 e está o Carpenter ali. Provavelmente deve ser o mesmo Carpenter que estava falando aquela outra coisa lá no começo. E o legal, né, é justamente isso, né, que a correlação que ele mostrou do El Niño, né, com o branqueamento dos corais, tanto na Austrália quanto também, né, nas Ilhas Maldivas, né? Isso é bem legal. Vamos lá. CO2, gás carbônico e pH nos últimos 800 mil anos. Nossa, 800 mil anos? Sim. Esse sujeito aqui, ele é aximentista, tá? Da onde tem um artigozinho aqui. Pelerreiro, 2010, né? Pronúncia não importa. O que importa é o nome do rapaz aqui. Variabilidade glacial e interglacial no pH da água superficial. Símbolos azuis preenchidos. Observe o eixo invertido, sobreposto à concentração atmosférica de CO2 durante os últimos 800 mil anos. Olha só. Reparem bem. É agora que vai ser o nocaute. Ricardo, olha só. Eles alegam que o pH oceânico está entre 8,1 e 8,2. Correto, Tiago, Ricardo, pessoal que nos assiste. Correto, não é isso? Perfeito. Ora, mas hoje a concentração é a maior da história, né? Aquela historinha que eles contam. Vamos supor 410 partes por milhão com pH em 8. Vamos colocar até 8,1. Ora, então qual é a correlação que eu tenho se no estudo desse sujeito ele coloca de 180 a 300 com pH entre 8,3 e 8,1 nos últimos anozinhos descritos. E tem um pico bem mais alto ali, entre 320. Então não passa fica aqui na casa dos 300, né? Ora, aí no estudo dele, ele alega e afirma que isso está sendo realmente a acidificação, todo o esqueminha, né? Toda a ladainha, aquela novelinha de acidificação dos oceanos.
E, ao mesmo tempo, ele, o tal de Pereira 2010, coloca também que há contradições, porque ele fala isso justamente, não diretamente, parece que a pessoa tem medo, sabe, pessoal? Puxa, qual é o problema de falar que hoje justamente está com um pH aqui, né, que tinha, por exemplo, olha aqui, ó, a linha azul aqui, ó, 8.1, ó, aí desce aqui, por exemplo, entre 8.2 e 8.3. Quer dizer, qual é o problema disso? Quer dizer, não há uma relação muito forte entre altas concentrações de CO2 e pH. O estudo de você diz isso. E você mesmo se contradiz. Enfim, mas o estudo é até muito relevante, dou até os parabéns, né? Porque é muito difícil, gente. A maioria, 95% dos estudos, é tudo falando de acidificação dos oceanos. Tudo estudo tendencioso começa a partir de 88, né? Vamos lá. O caso de Monterey. A quebradeira começa. Ora, o link oficial desse gráfico está quebrado. Não só desse, como de outros. Acho que tem mais 2 ou 3 que também estão quebrados. Isso está no site do Real Climate. Tá? Ora, olha que curioso. Se você for pegar a tendência de Monterey, não há qualquer sinal de acidificação. Caramba! Será que alguém se escondeu agora dentro de um armário? O pessoal some, ninguém vai lá cobrar dessa gente, isso me revolta muito. Não, é global sim, os oceanos estão, parece até um pastor, né? Estão se acidificando, estão sim, é global. Global? Vocês não conhecem esses dados? Ah, não me faça rir. Não é? Então, olhem, gente, olha que interessante. Vamos lá. 1996, aqui, tá? 98, 99, até 2008. Então, nota, 7.7 aqui, né? Quase isso, né? Em 96. Depois ele dá uma subida aqui em 8.1. Cai de novo. Sobe. Então, olha só como é bem, como ocorre uma variação, né? Um chamado sobe e desce, para todo mundo entender, não é? E o que causa esses picos de pH, por exemplo? Vamos colocar. O que causa um pico de alcalinidade, né, e um pico de, vamos dizer assim, acidez, né, se acidificando? Né? Já falei aqui, El Niños, Laninas e oscilação decadal do Pacífico tem a ver com isso. Próximo. Deixa eu só fazer um comentáriozinho. Pode fazer. Que está me chamando a atenção aqui no gráfico. Aqui, ó, bem aqui na parte de 98, está bem evidente que depois de uma subida, ele tem uma queda vertiginosa. Né? Isso! E o que aconteceu entre 97 e 98? Foi o nosso querido Super El Niño, né? De 98. Então, o que aqui está corroborando o seguinte, que quando realmente está aquecendo a água, né? Então o que acontece? Aqui no aquecimento, o pH, olha o que aconteceu. O pH abaixou. Tá? Aí depois a resposta do oceano é o quê? Resfriar. Depois de um grande El Niño, resfriou. O pH diminuiu. Entendeu? Depois, eu vou pegar esse gráfico, muito bom esse gráfico, professor Diego. Eu vou pegar esse gráfico e vou correlacionar depois com as temperaturas e dos El Niños que eu tenho. Que tá me cheirando. Tá me cheirando. Ô, Thiago, é extremamente... não é assim, é uma coincidência. Não é uma coincidência. É extremamente correlato. Eu não acredito em coincidência. Tá? Eu falei, não é coincidência. Há uma correlação, sim. Eu só vi um estudo falando sobre isso. E depois disso aí é um verdadeiro, realmente, nocaute mesmo, né? Que você falou, né? Então...
Hoje eu tô musical, hoje eu tô musical. Eu gostei disso, hein? Tô realmente, vamos lá. Mete bronca, tô gostando. Olha só, eu falei que ia ter mais, e tem mais. O pH foi maior no final da série temporal do que no início. Oh, que curioso. Então vamos lá. Então tá aqui, ó. 95, 2004, 2005, 2014, né? Aí justamente aqui, ó, vocês podem notar, e novamente correlacionando com El Niños e Lanina, os chamados Zenos também, olha só, começa aqui, ó, quase em 8, né? Ele vai, olha só como decai aqui, depois sobe, desce de novo, olha aqui, ó. Aqui está entre 7,9 e 8, né? Em 2009, né? Aí aqui, ó, um pouquinho antes, ó, de 2000, voltando até 96. Olha só. Né? Então, não tem nada de alarmante. A história disso é bem conhecida. Vocês conhecem isso muito bem. Mas parece que, como o Ricardo fez, né? Como é que é? Din-din, né? Que não é possível. Precisamos de mais pesquisas, mais dinheiro para medir, mais, e começa. Né? Quer dizer, então, se você for, olha aqui, Tiago, se pega aqui então, ó, olha a subida que dá aqui, né? Olha só, olha aqui. Eu não sei se consegue ver o localizador do mouse aí, mas olha só. Qual ano que você está falando? Alô? Oi. Qual ano que você está falando? Aqui, ó, entre 2006 e 2007. Ó. Olha aqui a subida que dá aqui. Ó. Olha só. Passa um pouquinho só de 8,2. Aí vai falar, não, mas houve uma acidificação, está em 8,1. Que é isso? Isso. Aliás, né, fala tanto em seriedade, isso é química séria que vocês estão aplicando? Bioquímica séria, não é? Não sei. Ah, esse link também está quebrado. Né? Você só vai achar, mas é do... Não. Né, isso aqui é respeitadíssimo, ele só tira de fontes confiáveis, o link está lá. Quando você clica, ele joga para uma página que não tem nada a ver. Por quê? Porque o link está quebrado. Um absurdo. Vamos lá, próximo. Mas é o maior CO2 de todos os tempos, não é? Caramba, né? Não, não é. Olha só, Ricardo, aquele artigozinho que nós escrevemos. Tá aí, ó. Nossa, 450 partes por milhão. Nossa, 410 aqui por volta de 1.000 né? Acho que aqui é 1850, 1860. Caramba, então os oceanos estavam bem ácidos também nessa época, né? Nada. Né? Não é? A ladainha toda começa depois da criação do IPCC, em 88. Tanto é, vamos lá, falei que a porradaria ia ser forte. Vamos encaixar 88 IPCC, 88 começa a acidificação dos oceanos. Que legal, né? Que é o gráficozinho lá da NOAA. Eles não voltaram há quase 100 anos atrás. Ó, esses dados não nos importam. Não é? Que é isso? É uma vergonha isso, de sumir com as informações e fazer aquela simulação ridícula, só pegando os dados que eles querem. Isso é uma vergonha. Só para o pessoal entender o que o professor Igor está falando, quando a gente interroga o IPCC, por que vocês mudaram de método? Porque o método químico direto mostra informações que são contrárias à espectroscopia de infravermelho. Não responde, né? Não responde porque sabe que vai encontrar a verdade, que CO2 já estava muito mais alto e poucos anos atrás. Isso aqui é justamente para dar uma bofetada, o pessoal sempre fala, só fala em Holoceno, só fala em milhões de anos, não sei o quê. É agora. Isso é recente, extremamente recente. E esse cara aqui é respeitadíssimo, o Ernest Beck, né?
Vamos lá, próximo. Dá para correlacionar também. Nossa, aqui é de janeiro, tá? Temperaturas da superfície do mar em 2018. Os oceanos estão extremamente quentes. Ué, acho que tem mais gente se escondendo, porque os dados não demonstram isso. Não demonstram isso. E aí? Gozado, né? É. Aliás, ao contrário. Volta, acho que é outubro. É o contrário, a data, não é isso? Outubro de 1º de outubro. Isso aí. Foi mal, eu inverti aqui, acostumado com, com o Brasil. Até mais assim. Vamos lá. No mesmo site também encontrei faixas de pH histórica por boias ou outros sistemas de monitoramento que mostram diferenças um do outro. Um exemplo é mostrado ao lado, né? 2007 até 2017, na série da estação Papaboia do Oceano Pacífico. Está aí as coisinhas aqui, né? A localização, que na análise visual aparece inteiramente desprovido de tendência. Então, vamos lá. Aqui, ó, de 88 até quase 2018, eles colocam a tendência. Que queda, né? Que coisa. Mas o próprio dado da NOAA mostra o quê? Ora, não mostra isso. Gente, isso é um... Eu vou utilizar isso é um escárnio. Isso é um escárnio. Brincadeira isso. Consegue ver aí, Thiago? Sim, perfeitamente. Estou aqui Olha só analisando. Isso. Analise bem, de 2008 a 2017. Aí está aqui, ó, pH. Né? Aí justamente varia, né? De 8, 8.1 e etc. Gente, isso fala sério. Aí no gráfico do mesmo da NOAA. E novamente, esqueci de falar isso, Ricardo. Mauna Loa. Deixa eu só falar por que a gente está falando Mauna Loa, sempre falando Mauna Loa. Porque Mauna Loa fica do lado de um vulcão, que é o vulcão só o vulcão mais ativo, né, da crosta terrestre, né, que é para fora do oceano, o vulcão, né, que não o vulcão que não é submerso, né? Então é isso aí. Então essas pessoas que ficam falando quanta idiotice, por exemplo, no chat, aquele que é mesmo imbecil que não sabe química, então fala aqui, ó. Olha só que coisa legal, né? Então tá aqui, ó, variação, né, dos dados, os dados são do NOAA. Então não somos nós que estamos trazendo, nós estamos pegando os dados deles. Isso que é interessante frisar. Porque tem a localização e tudo, para depois não encher o saco. Não foram os dados. Ele vai lá nessa localização e mergulha lá, tá? Os dados não foram criados por nós. Nós pegamos o site lá. O professor Igor pegou aqui, o site está aqui, chega lá, entra e procura. Faça o dever de casa, se não acredita na gente, faça o dever de casa. Aliás, eu tenho que fazer outra ressalva, que o Dr. Ian Plimer fala dessa série, né, do 80% dos dados são jogados fora porque eles são contaminados, e com o resto eles vão editando. Então, com tamanha selvageria de edição de dados, você plota a tendência que você quiser. Tá? O professor Ian Plimer fala muito bem disso, sobre essas informações aí. Isso mesmo. Aqui, gente, tá o aparelhinho, tá? Justamente que faz a medição. Eu sei que a gente brinca, a gente etc., mas isso tem uma seriedade tão grave. Né? O professor Ricardo cansa de falar isso, né? O painel dos oceanos. Daqui a pouco tá vindo mais taxas aí para negócio de pH também, né? Não tá demorando muito. Enfim. Vamos lá para o próximo slide. Bom, finalmente o artigo Variabilidade decadal do pH da água do mar no Pacífico Oeste, está traduzido por Wei et al. 2015, foi extraído o terceiro diagrama do pH. Eu vou mostrar, tá, gente? Eu vou mostrar isso.
da superfície oceânica, a figura 3 dele lá, obtido por análise da composição isotópica de boro de carbonatos marinhos biogênicos, tá? Esta série que se refere a um local na parte norte do mar da China, né, na ilha de Hainan, abrange um período muito longo de 159 anos. Olha só que legal. E é incrível porque indica uma ausência substancial de tendência associada com a presença. Tem uma ciclicidade robusta a longo prazo. E algumas notas. Não tem correlação nenhuma. Eu fiz a tradução aqui, né? Com respeito à tendência crescente de CO2 atmosférico. Agora vem a bomba. Ele apresenta uma enorme variabilidade entre anos, né, interanual, com um pH compreendido entre 7,66 e 8,40, uma média de 8,04. Essa variabilidade não só é ligada aos estudos em que os autores têm operado, mas se repete em uma gama muito ampla, tendo sido destacada para a série mais curtas localizadas em um ponto dessa ilha aqui, e um estudo na Grande Barreira de Corais, né, na Austrália. Ora, mas não estavam culpando o aquecimento global na barreira de corais lá da Austrália? Nada a ver, hein? Perfeito. Né? Eu acho que agora, Natal, também vão acabar todos os estoques de esconderijos. Bom, sobre as causas desta variabilidade poderosa, né, eu falei, eu vou apresentar o que causa essa variabilidade. Bom, fenômenos cíclicos, enos, oscilação decadal do Pacífico, afloramento periódico das massas de água a partir da profundidade induzida pelos ventos de monções. Ele também coloca e enfatiza que a maior produtividade ecossistêmica induzida pelo aumento em nutrientes trazidos por rios tende a aumentar também o pH. Então, tudo isso aqui tende a aumentar o pH. Aí vocês vão fazer o quê? Vão calar a boca e vão se esconder. Vai faltar caverna. Próximo, Thiago Maia. Agora está na parte que eu gosto. Agora acabou tudo. Depois de eu falar, coloca a musiquinha do nocaute. Série temporal de longo prazo do pH do oceano ao largo da ilha de Hainan, né? No setor norte do mar da China meridional. Não há tendência que eles falam. Né? Aqui estão os anos, desde 1840 até o recente. Né? Não há. E aí? Temperatura, que eles falam que está aumentando nos oceanos, não é? Por isso está causando estresse. Também não há, porque olha o finalzinho aqui, olha o recente. As temperaturas estão aumentando em todos os oceanos, não é? Não há. Só para falar aqui que SST aqui é a sigla em inglês para temperaturas, tá? Temperatura de superfície. Variação de temperatura de superfície, né? Sulfur's Superfice Temperature. My English é uma merda, mas deu para escutar. Como é que é? My English is uma merda. Agradeço pela colocação. É de bronca. Mas olha só. Não há qualquer... Atinge até 8,4 aqui, por volta de... Esse gráfico é esse aqui, tá, gente? Isso só para localizar. Esse gráfico aqui é esse aqui expandido. E esse é esse aqui, tá? E os devidos anos, as temperaturas e o pH aqui no canto da direita. Então, gente, não há qualquer... criar um escarcéu, uma gritaria, sabe? E negando... estudos, negando dados de 159 anos. Olha, é muito feio. O termo certo é feio. Isso é muito feio. Em ciência, isso é feio. Tá? Para correlacionar a causa humana e, aparentemente, realmente, para ganhar o quê? Mais financiamento de pesquisas? Aparentemente é isso. Não é possível. Né? E olha só aqui, Os últimos 159 anos, a temperatura do local considerado não apresentou uma tendência significativa, né?
um aumento, e também passa por uma ciclicidade multi-ano, né, em que dá para notar aqui o quê? Que a partir de 2000 mostra um declínio significativo. Então, a partir de 2000, aqui, ó, 2000, vamos lá, junto aqui, pessoal, ó, mostra um declínio significativo. Aqui, ó. É possível isso, quer dizer. Mas é global. Não, não é global. Já falei, China, Monterrey. Né? Não é possível isso. Próximo. Ah, o grande finale. Né? Agora merece até aquela música do... Né, daquele filme. Olha só, Né? deixa a minha sonoridade, pô. Vamos lá, mete bronca. Vamos lá. Estas declarações dos alarmistas do clima, no entanto, entram em conflito com as séries históricas térmicas e de pH de longo prazo, propostas por Vey et al. 2015, e chamam para as seguintes perguntas. Como você pode pensar que uma diminuição global de pH de 7,9 a 7,8 pode ameaçar ecossistemas marinhos ao longo dos últimos 150 anos que viveram ciclicamente níveis de pH até 7,66. Mais além, se no Pacífico Ocidental a variabilidade interanual da acidez e temperatura é muito fisiológica, podemos sugerir que as comunidades de corais e outros organismos marinhos nesses mares proliferam e são adaptados a essas flutuações de longo prazo. Duvidam? Próximo. Opa, próximo o quê? Ah, o quê? Vai lá no arquivo que eu te mandei, o Word. Ah, tá. Porra. O cara quer me quebrar aqui, né? Qual deles? Não. Preto, assim, tela preta, mas a tela preta, na verdade, são os caras que estão olhando isso aí. Ih, fomos desmascarados, fomos desmascarados. Não deu na atmosfera, não deu nos oceanos, não vai dar no espaço. Eles estão pensando que não há estudos a respeito, Ricardo. Tem sim. Né? Vamos lá, peraí. Pô, Cadê? O cara quer me quebrar aqui, pô. Quer que eu abra daqui? Não, tranquilo. É que você mandou 2, né? É o acidificação, estudos colocam terrorismo climático em seu devido lugar. Beleza, já é esse mesmo que eu abri aqui, peraí. Vamos lá. É, né? Aí, só um instantinho, por favor. Programa ao vivo tem esses problemas, né? Então, vamos lá. Perfeito. Que isso? Vai abrir em tela dupla aí? O pessoal não vai conseguir acompanhar. Calma, rapaz. Ah, é agora. Né? Prepare aí os anti-inflamatórios que a porradaria vai ser forte. Inflamatório. Né? Tá aqui, ó. 2016, com todos os links dos artigos. Perto do local de ventilação, os ouriços apresentaram grandes variações diárias no pH. Né? 2.000 ppm, partes por milhão. Valores médios de pH em 7,73, muito abaixo do esperado nos cenários de emissão futuros mais pessimistas. Por que eu estou colocando ouriços também, gente? Porque os corais, né, eu falei, tem vários organismos que vivem nos corais. Né, moluscos, ouriços, enfim, uma gama enorme, tá certo? O crescimento foi medido, né, ao longo de um período de 17 meses, utilizando marcação com tetraciclina, né, nas lanternas. Os ouriços têm a lanterna de Aristóteles para se alimentar, de alimentação calcária. Os ouriços de tamanho médio cresceram mais que 2 vezes. Os ouriços de tamanho médio cresceram mais do que 2 vezes mais rápido no respiradouro. Caramba! Então, assim, os ouriços do mar não apenas persistiram, mas realmente prosperaram sob condições extremas de CO2. Nossa! Mais estudos. Vicente et al., 2016. As experiências de exposição a longo prazo revelou nenhum efeito sobre
as taxas de sobrevivência dessa esponja aqui, ó, tá? Alta concentração de CO2, 1198. Temperaturas mais quentes. Indicou o quê? Continuou a prosperar sobre aumentos previstos. Caramba! Mas, tal de Moore 2016, se as previsões de aquecimento... Moore. Opa! Moore. Moore, não é nome. Tudo bem. Pode corrigir, não tem problema não. Se as previsões de aquecimento global forem confirmadas, oceanos, né, aquecimento, etc. Uma análise de pesquisa sobre o efeito do pH mais baixo mostra um impacto benéfico líquido na calcificação. Caramba! Mas vocês falaram que afeta metabolismo, crescimento, fertilidade, sobrevivência. E aí? Redução de pH em 0,3 unidades, o que está bem além do considerado, né? As estimativas de computador, né? Etc. Não há evidências que apoiem a alegação de que a maioria das espécies marinhas calcificantes será extinta devido a níveis mais altos de CO2 e menor pH nos oceanos. Professor, mais estudo. Como? Eu posso depois disponibilizar para download e deixar no vídeo esse arquivo? À vontade. Que aí, ó, tem 5 tem milhares de estudos, gente. E todos com link direitinho. Aí. Realmente, acho que eu vou deixar. Né, aqui, ó. Corais se adaptam naturalmente ao CO2 elevado. A temperatura da água. A Emiliana Druxley, acho que o nome dela é assim, ela sobrevive a 300 vezes mais concentração de CO2 na água do mar. Quer dizer, como é que você fala que não tem seres vivos que passam por coisas muito mais absurdas? Claro que sim. Deixa eu voltar aqui. O que acontece? Você já está passando aqui. Agora que eu estou vendo, estava chegando atrasado para mim. Gente, não tem como. Né, o Thiago Maia está passando os estudos todos, né, de corais, sabe? É patético, essas pessoas negam esses estudos, isso me chateia demais. Demais, né? Os corais são uma fonte líquida de CO2, eles liberam CO2 à medida que crescem e prosperam. Né? Eu vou até fazer diferente. Em vez de disponibilizar o arquivo, eu vou, quando eu publicar esse vídeo lá no meu blog, eu vou copiar e colar tudo isso aqui direitinho, como o senhor colocou, já com o link já ativo, que aí fica mais fácil do pessoal pegar. Que aí pode colocar no bate-papo também. Tá, Gente, não é fácil realmente de descobrir esses estudos, porque há uma censura muito forte, muito forte. Olha só, olha aqui, ó. Água mais ácida pode ser um sinal de corais saudáveis, diz um novo estudo, né, turvando ainda mais as águas, né, compreensão de como os recifes de corais podem reagir à mudança climática. Ou seja, não há qualquer confirmação. Isso, Ricardo, não há qualquer confirmação. Ó. O estudo aqui de 2015 também. Ó. Volta um pouquinho só ali. E essa acidificação é aquela coisa periférica que o professor Igor estava falando. Quer dizer, é uma coisa muito microscópica, mostrando que o indivíduo, a entidade biológica está se desenvolvendo cada vez mais, ela acidifica aquela casquinha ali próximo da água. E isso significa que ela está prosperando, gente. Pelo amor de Deus. Então, mais de 90% das alterações do pH oceânico, acidificação causadas pela variação natural, não pelo CO2 antropogênico. Será que ninguém leu isso? Aqui, ó. Um pouquinho mais para baixo, Thiago. Olha aqui, ó. 2015. Reconstruímos 222 anos de variação bienal do pH da água do mar dos sargassos, tá? Algas, tá? A partir de um coral cérebro, tá? Não é o cérebro do Pink, o cérebro não, tá? É o coral cérebro, tá? Muito complicado, gente. Sabe? Descobrimos que o pH oceânico não reflete simplesmente as tendências atmosféricas de CO2. Olha só. Descobrimos que... isso, Thiago. É bom frisar isso. Não reflete simplesmente as tendências atmosféricas de CO2, mas sim que as mudanças biogeoquímicas
de circulação são responsáveis por mais de 90% da variabilidade do pH. Nossa. E mais variabilidade no século passado do que seria previsto. Tem outros aqui, ó, o Duarte, ó, em 2015, e colaboradores. Olha, é tanto estudo, eu só peguei uma parte. Ainda tem coisas assim como a da ressurgência, veja só, né? O mundo físico fazendo as alterações ele próprio. Gente, meu, que sensacional. Sensacional. Realmente eu falei, a porradaria vai ser forte, não vou ficar me estendendo, tá? Aí vai falar, aí tá querendo também apresentar números de trabalhos, né? Mas ao mesmo tempo falam que número de trabalhos não é uma chancelaria, vamos dizer assim. Calma, né? O que vocês falam? Vocês alegam o seguinte, não, todos os estudos, quase 100%, corroboram a acidificação. E nessa apresentação, nessa humilde apresentação, né, justamente, foi uma quebradeira disso. Não foi isso. O objetivo dessa apresentação não é, nossa, biologia, nossa, coisa difícil, não sei o quê. Não, eu tornei a coisa extremamente fácil. Estão ali os estudos que demonstram que não há essa correlação. É patético, é uma patifaria. Perfeito? E os próprios artigos trabalham de vários assuntos diferenciados, isso que é sensacional. Sim, e eles alegam não só os corais, Thiago, como toda biota vai sofrer com a acidificação. Toda a biodiversidade marinha. Então tá ali. Inclusive, né, nesse site fala de peixes, né, tanto ossos como cartilaginosos, fala de moluscos, né, corais, fala sobre isso tudo. Né? Bom, perfeito. Pessoal, nós já estouramos o tempo aqui, já batemos mais de 1h20 aqui, e o professor Ricardo tem um compromisso agora à noite, e a gente não pode se alongar mais. Bom, eu quero deixar aí aberto para o professor Igor dar o seu recado final. Obrigado pela participação e dê o seu recado final aí, meu amigo. Bom, Thiago Maia, Ricardo, eu que agradeço. Agradeço também a Fake Climate. Inclusive, no sítio Fake Climate, tem se chama o fantasma da acidificação dos oceanos. Não existe, tá? Foi daí que eu tirei um desses escândalos, tem outros, tá? Os outros dados, alguns professores me passaram, professores da época de Gama Filho me passaram dados, tá? Eu só tenho a dizer uma coisa, eu sempre falo isso. Estão criando uma falsa crise ambiental e agora uma falsa crise também bioquímica, né? Desconsiderando dados, né? Em momentos de crise, realmente, só a imaginação é mais importante que o conhecimento, como o próprio professor Tiago colocou, né? Aquilo dali é imaginação, Alice no País das Maravilhas. Forte abraço aí. Até uma coisa que eu já falei aqui, falando, né, do Einstein, né? Sou fã dele, como todo físico, e acontece o seguinte, né? Ele estava errado, né? Ele disse que nada, que nada, nada. Ih, rapaz, falhou, ó. Fiquei muita biologia na cabeça, esqueci a frase do Einstein. Ele fala, duas coisas são infinitas, né? O universo e a estupidez humana. Eu acrescento mais uma coisa, se me permite, né? 3 coisas são infinitas: o universo, a estupidez humana e a criatividade dos aquecimentistas. Então, realmente, são muito criativos. E, professor Ricardo, dê o seu recado final aí, meu amigo, também. Nossa, eu só queria agradecer a participar mais um dia aqui da nossa série, né? Terrorismo Climático. Parabenizar ao professor Igor pela arqueologia de trabalhos que ele levantou aí, é sensacional, tá? São trabalhos muito importantes, muito interessantes, que mostram o que é de fato aí a ciência biológica
dos oceanos, como ela é extremamente complexa, ainda mais quando a gente trata de corais, são organismos que devem ser tratados como organismos vivos, né, com grande e alta complexidade, não é grande, é alta complexidade, e Sim. tem vários fatores lá inclusos, inclusive seus inimigos naturais, e o pessoal acha que um dos fatores supostos ainda por cima, que estão feitos em cenários, ou seja, o mundo das ideias, né, que não são corroborados das hipóteses para as teorias, diz que vai controlar tudo. Então, fiquem atentos a essa discussão, que é sempre a mesma, é sempre o mesmo tipo de discurso, ok? Então, muito obrigado, parabéns ao professor Igor pela excelente explanação, parabéns ao professor Dr. Tiago pela iniciativa de estar tocando aqui esse projeto do terrorismo climático. Muito obrigado a todos que nos assistiram. Bom, pessoal, é isso aí. Agradeço imensamente a participação do professor Igor. Eu chamei ele na semana passada. Eu sabia que o trabalho de mineração dele ia ser árduo, né? Então, realmente, eu dei um tempo para ele, né, fazer essa mineração, que eu sei que ele gosta de dados para caramba, né, outra enciclopédia de dados que nós temos aí. E, então, realmente, ele aceitou o desafio, gostou, ele falou, não, vou fazer, vou lá, e fez um trabalho de altíssima qualidade, altíssimo nível, como a maioria das pessoas que estão aqui comigo gostam, né? E agradecer sempre a participação do professor Ricardo. Eu convidei ele que é uma pessoa que está ligada ao meio ambiente há muito mais tempo do que eu, é uma pessoa que me ensinou muita coisa, também junto com o professor Molhon. Então, ele só acrescenta esse bate-papo aqui junto com... Eu até chamei ele, né? Ele é o meu co-apresentador. Fala aí, professor. Eu só gostaria de fazer uma ressalva aqui, que o professor Igor e mais um outro colega e eu fizemos 2 artigos, né? Um deles foi publicado dentro de um livro, e é claro que quando a gente submeteu uma variação desse artigo com vários textos levantados e informações para uma revista científica, recebemos sempre o sonoro não, né? Ou seja, já que você tocou nesse ponto, não pode ir para frente, né? Já que você tocou nesse ponto, Ricardo, inclusive o Dr. Juliano Daronco, ele enviou essa publicação, tá, para nós dois. Até hoje ele está perplexo. Eu converso com ele quase que diariamente. O porquê que a secretaria não envia? Eu também não recebi o meu. Aí ele reforçou novamente, e novamente a mesma coisa. Ele me mandou até a foto, ó, tá aqui, ó, tá na secretaria. É um livro com publicações. Isso só demonstra uma coisa. Eu falei para ele, Tiago, né, a censura que a ciência está sofrendo. Isso é muito ruim para o país. É isso aí. Bom, deixa eu falar aqui no chat, a Adriana Moraes, né, que vai ter que mandar o e-mail, Adriana, já falei, né, lá da Embrapa, ela pediu aqui, falou assim, professor, vamos publicar na Embrapa. Então, Adriana, manda o e-mail que eu coloco você em contato aí com o professor Igor, tá, com o professor Ricardo, para a gente poder, se puder fazer essa publicação na Embrapa. Claro que vão agradecer, né? Espero, né, que consiga fazer a publicação, que esse artigo tem que passar para frente. Eu já li, realmente é muito bom. Tá? Sim, eu agradeço extremamente aí. Bom, então é isso aí, pessoal. Olha, muito obrigado a todos que estão nos assistindo. Obrigado mais uma vez a prontidão do professor Igor, a prontidão do professor Ricardo. E o professor Igor tem um canal, né, também é Igor Maquieira. Tá? Entre lá no canal dele, se inscrevam lá, se vejam os vídeos, que ele adora fazer vídeo com dados, mete o pau mesmo e é bom pra caramba. Eu fico rindo lá, fico vendo todos os vídeos dele. E o professor Ricardo Felício também, Ricardo Felício Oficial, tá? Entrem lá no canal dele e não deixem de assistir também os vídeos dele. E tem uma pessoa aqui que falou, Marcelo caiu de paraquedas aqui no meu canal, já se inscreve aí, Marcelo, porque essa série é muito boa, tá... Ainda vem mais pauleira por aí, o professor Marcel vai falar sobre furacões, nós vamos falar de Ártico, vamos falar de muita coisa ainda legal, tá? E não se esqueçam de uma coisa, pessoal, quando nós estamos falando de modelos, né, quando nós estamos falando de cenários, quando nós estamos falando dessa patifaria toda que eles falam que é a realidade, tá? Que a realidade são os modelos, não a Terra, né, não o planeta, né? Então, toda vez que vocês lerem a palavra modelo, lerem as palavras cenários,
nunca se esqueçam desse hangout de hoje e do finalzinho dele, que modelos e cenários nada mais é do que isso aqui, tá? Não se esqueçam disso. Uma boa noite a todos, até a próxima. Tchau.